estava vendo ali a matéria em que o Moraes colocou a faca no pescoço do Jair Bolsonaro, né? Ele falou basicamente o seguinte: Bolsonaro, ó, se você... Eu acho que foi atendendo uma ação do PT, se não da esquerda, de algum lixo aí. Mas se você reconhecer, se você disser que deu permissão para fazer esse vídeo de IA, que passou na convenção do PL, é importante você dizer que seja na convenção, e depois mais adiante eu vou explicar o motivo. Mas se o Bolsonaro falar que permitiu o vídeo, o Moraes vai falar: ó, Bolsonaro, então você violou aqui as minhas medidas cautelares, porque você, ao contrário do Lula quando estava preso, né, todo mundo sabe disso, Bolsonaro, você não pode usar as redes sociais de maneira direta, indireta e nem fazer comunicação por carta. Caraca, o Lula leu uma carta dizendo que o Haddad era o substituto dele em 2018. Essa carta foi lida pelo advogado do Lula na frente da Superintendência da Polícia Federal, onde estava preso o Lula, numa coletiva de imprensa. Mas o Bolsonaro não pode nem fazer uma carta onde o Flávio Bolsonaro acaba lendo a carta. Isso daí já é bizarro. E o Moraes não gostou dessa conduta e aí proibiu não só o Flávio, mas também duas pessoas que não fizeram nada com nada, que é o Jair Renan e o Carlos, de poder visitar o meu pai. Então, fica clara essa questão da interferência política, mas vale lembrar, você sabe por que o Bolsonaro foi parar numa prisão domiciliar? Porque essa foi uma prisão humanitária. O Bolsonaro fazer ou não deixar de fazer alguma coisa não o torna menos ser humano, ou ele deixa de ser ser humano e digno da prisão humanitária. Pouca gente tem falado isso. Pouca gente. Aí, inclusive, tem muita gente que está em silêncio, né, torcendo pela inelegibilidade do Flávio. E qual foi a outra opção que o Moraes deu para o Jair Bolsonaro? Ele falou: tá, Bolsonaro, se você então não permitiu a confecção desse vídeo de IA, então esse vídeo de IA foi feito sem a sua autorização, logo configura esse novo crime chamado de deepfake. O que é deepfake? Né? Deep é profundo, fake é falso. Esse crime é um crime para evitar que as pessoas façam IA sem autorização dos candidatos, a fim de denegri-los, enfim, a fim de prejudicá-los. Então, primeiro de tudo, no caso ali foi feito um vídeo de IA que não foi feito para prejudicar ninguém, foi feito para apoiar o Flávio Bolsonaro. E o crime, ele ainda prevê que essa veiculação, ela é dada na propaganda eleitoral. E no caso ali da IA do Flávio, ela é feita, né, numa convenção partidária. Então são situações totalmente diferentes, mas o Moraes ele inova ao adiantar um juízo de valor. Porque ele fala: Bolsonaro, se você não... Ele deixa a ameaça explícita, ele fala assim: se você não permitiu, então o Flávio tem que ser punido através da luz da lei eleitoral. Então ele está antecipando o juízo de valor, ele está ameaçando, ele não pode fazer isso, ele é um juiz, ele só pode agir, né, depois de demandada. Por isso que quando você faz direito, ou pelo menos quando eu fiz lá na FRJ, né, a minha professora me ensinou isso, talvez a minha professora esteja fora de consuelo, talvez ela esteja desatualizada, porque na Constituição do Moraes ele age de ofício e foda-se. É ou não é assim? Desculpem minhas senhoras na sala. Então ele antecipa, fala: então se você não permitiu, tem que ser punido à luz eleitoral. E aí vai mais uma inovação do Moraes, porque na data de hoje, os advogados de Jair Bolsonaro falaram que ele não tinha conhecimento de nada, se ia ser veiculado, como é que ia ser a convenção do PL, enfim. O Bolsonaro não sabe de nada. Ah, o Milei tá vindo na sua convenção partidária. Porra, o Jair Bolsonaro não tem como fazer essas articulações, né? Eu que estou aqui fora, tenho. Estou num país livre, inclusive, estou esperando até agora a carta rogatória do Moraes, ou se me ser informado daquilo que a imprensa noticiou da minha condenação. Moraes é um frouxo não, também é frouxo, mas ele não manda para cá porque ele sabe que vai ser rejeitado. Ele está esperando aqui, né, ver se a imunidade americana baixa, troca o governo Trump, ver se entra um governo de extrema esquerda para baixar a imunidade e as bactérias voltam a contra-atacar. Regra do jogo. Regra do jogo não, regra da conduta do Xandaquistão. Então o que o Moraes inovou agora de novo na perseguição? É que ele, gente, normalmente o STF sempre foi praxe. Quando chegava uma matéria eleitoral para o STF, o que a STF faz? Ela manda para o TSE. Os juízes do TSE avaliam. E se eles entenderem pertinente, eles mandam para o Ministério Público Eleitoral, a PGR, eleitoral, para dar a sua opinião. O que o Moraes fez? Ele não mandou para o TSE, porque ele tem medo de sair cair no colo de algum juiz que não tenha, né, não siga a Constituição do Xandaquistão e possa arquivar de cara o processo, porque é merecedor de arquivo. Nunca prosperaria numa democracia um processo desse, né, do Jair Bolsonaro fazendo uma IA para o filho. Primeiro que na democracia o Jair Bolsonaro nem estaria preso. Mas vamos lá. Então o que ele faz? Ele manda direto para o Ministério Público Eleitoral e aí o Ministério Público Eleitoral vai mandar para o TSE. O Moraes já está fazendo uso da sua comunicação extraoficial.
qual seja grande imprensa. A depender do jornalista onde saem as matérias, você consegue entender se aquilo ali é um recado, se aquilo dali é uma ameaça, o que os juízes querem com relação àquilo, tá? E aí, fazendo essa leitura da grande imprensa, você percebe que o STF, a ala do Moraes, já deu o recado, dizendo, ó, se o TSE não punir o Flávio, porque a intenção deles é impugnar a candidatura do Flávio, e aí a direita permitida está em silêncio, ou alguns até explicitamente falando que desejam que o Flávio seja retirado da corrida eleitoral. Porque esses caras, eles são inescrupulosos, esse pessoal da direita siliciada. Deixa eu abrir um parênteses para falar deles aqui. Porque na cabeça deles é o seguinte, né, é aquela filosofia do Ronaldo Caiado. Se ele é o Ronaldo Caiado, que acha que é de centro-direita, na verdade é a direita permitida, é a direita que não vai fazer o que é certo, vai fazer até no máximo o limite que o Alexandre de Moraes permitir e vai ficar quieto e vai acatar as ordens do Moraes. Essa que é a verdade. Mas, se a centro-direita sai candidata, eles sabem que nós direitas vamos votar nele, porque a gente tem consciência, nós temos princípios e valores, nós não somos incoerentes, nós não somos birutas que todo momento muda de opinião de acordo com a circunstância política. Eles sabem que a gente votaria num cara desse para evitar o mal maior. Qual que é o mal maior? O Lula. Agora, o contrário não ocorre. Eles se dizem, às vezes, quando é conveniente, né, padrão Zema, só em ano eleitoral, eles dizem que são contra a perseguição, olha aqui, estou sendo perseguido, olha isso aqui. Se esquecem que a gente está o quê? Há pelo menos 4, 5, 6 anos nessa batida, desde a não nomeação do Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal, que o Moraes utilizou o princípio da moralidade para barrar a nomeação do Ramagem para a diretoria-geral da PF, porque o Ramagem era próximo do Jair Bolsonaro, e ele não podia, né? Caraca. E aí vai o Lula e bota o seu advogado no STF. Mas enfim. Então, na cabeça deles, o Flávio Bolsonaro, que tem 40% dos votos, tem que abrir mão para vir um Caiado, um Zema, de 3%, 4%. Tá? O Renan Santos eu não considero, porque para mim, acho que nem pode se dizer que ele é direita, não. O cara que estava apoiando a perseguição, jogando juntinho do Alexandre de Moraes, ou o Kim Kataguiri, que pediu impeachment do Jair Bolsonaro. Para mim, esses caras aí é buscador de like para ganhar mais dinheiro em cima de otário, principalmente jovem que não tem noção nenhuma da vida. E um dia vai acordar, tá? Daqui a 10 anos eu vou ter um encontro marcado com a porrada de gente que hoje é base da MBL, que vai chegar, pô, Eduardo, pô, fui enganado. E normal, gente, normal, tá? Regra do jogo. Todo mundo aí, vamos confessar, todo mundo quando era pequeno, quando não tinha noção da vida, quando não pagava boleto, principalmente a galera da Universidade Federal, e eu já fui da Universidade Federal, você tem um flerte ali com a esquerda, né? O problema é que depois de mais de 30 anos de idade, você continua flertando ou dando ouvidos a esse tipo de pessoa, aí o problema é que você mesmo que não tem cabeça. Mas voltando para o caso aqui do Xandaquistão. Então o Xandaquistão, ele inovou nessa maneira, ele desrespeita, ele quer atropelar o TSE. Ele já mandou recado através da sua imprensa que se o TSE não punir o Flávio, o STF vai puxar para si essa possibilidade. E eu espero que o TSE não cometa o erro de pensar que, se a gente não punir o Flávio, o STF vai punir, então vamos punir o Flávio. Não façam isso. Joguem para o STF. Deixa eles se desgastarem. Mas olha só o que pode acontecer, gente. Se o STF acelerar, né, e calma aí, antes disso ainda, né, antes de fechar a conjuntura, que isso é o final do vídeo. Mas entenda o seguinte, que isso daí, esse atropelo que o STF já está sugerindo que fará com o TSE, caso o TSE não pune o Flávio Bolsonaro, isso me lembrou muito, sabe o quê? A lei da homofobia. Porque na questão da criminalização da homofobia, o STF, nessa medida liderada muito pelo juiz Barroso, que não está mais na corte, porque a gente conseguiu tirar o visto dele, e aí ele pediu para sair. Ele saiu da posição mais poderosa do Brasil, que é presidente do STF, para aposentadoria direto, algo totalmente inédito e bizarro. Isso daí, no final, acabou ainda abrindo caminho para a investigação do Banco Master, que está lá na mão do André Mendonça, que se não fosse isso, se o Barroso estivesse na corte, ele ia enterrar a investigação do Banco Master na segunda turma. Mas eles não têm maioria na segunda turma, né? O ministro Luiz Fux acabou indo da primeira para a segunda também, depois da saída do Barroso. Mas, na questão da homofobia, o que fizeram? O que o Barroso fez? Ele falou o seguinte, se o Congresso não legislar, nós aqui no STF vamos equiparar o racismo à homofobia, até que haja uma lei, até que exista uma lei. Então eles atropelaram o Congresso usando a mentalidade progressista, que é aquela mentalidade que eles, burocratas, não são eleitos, eles realmente não são eleitos, mas eles não fazem parte da máquina pública para servir ao povo, mas sim para moldar a conduta que você tem que ter, né? Como você deve viver a sua vida. E nesse momento em que eles criminalizaram, né, equipararam racismo à homofobia atropelando o Congresso, muita gente bateu palma. Só que agora o que está acontecendo? O STF está falando a mesma coisa. Se o TSE não disser que o Flávio cometeu crime,
eu, STF, vou fazer. Então é mais ou menos essa mesma ideologia. A ideologia do inteligentinho. Quem sabe o que é melhor para você sou eu e não o contrário. E eu vou usar a minha força para atropelar, no caso da homofobia, o Congresso. Agora, no caso que a gente está analisando, é o STF atropelando o TSE. Repare que são instituições contra instituições. Repare que certamente tem gente, juristas da área eleitoral, que devem ter batido palma na criminalização da homofobia. E que só ocorreu porque o Congresso não legislou o PLC 122, não aprovou o PLC 122. E eles se esquecem que é o seguinte, quando o Congresso não legisla, isso não é omissão. Isso pode ser, sim, expressão da vontade pública. De entender que aquilo dali não é prioridade, ou entender que não são favoráveis àquela matéria e ela nem ser analisada. Vamos analisar outras matérias. Então, é uma disfunção do sistema que foi aberto um precedente lá atrás e hoje está se aprofundando esse abismo. E aí, agora indo para o final desse vídeo, o que eu imaginei? Eu imaginei que o Alexandre de Moraes, e essa cogitação ela segue sendo válida, que ele fosse se utilizar do inquérito das fake news para interferir na eleição. Porque eu já estou há muitos anos nessa estrada da perseguição política. Né? Seria ingenuidade minha achar que o Moraes simplesmente iria sair do TSE e não iria querer interferir numa eleição. Até porque a eleição decide o futuro do Moraes, decide o futuro dos abusadores. Porque se for eleita uma maioria de senadores conservadores, compromissados com a liberdade, né, dos brasileiros, eles vão votar o impeachment do Moraes. Então o Moraes está jogando a vida dele nessa questão. Só que eu pensei, pô, o cara vai fazer uso do inquérito das fake news, até porque há pouco tempo o Gilmar Mendes deu uma declaração, numa entrevista, né? Sim, nós temos ministros da STF que dão entrevistas, que não falam apenas nos autos no Brasil, os guardiões da Constituição. Mas numa recente entrevista, o Gilmar Mendes, o que ele diz? Ele diz que tem que ser prorrogado o inquérito das fake news, pelo menos até a eleição, porque estão ocorrendo muitos ataques à instituição. Realmente, o TSE está sob ataque do STF. Então, pela via do inquérito das fake news, né, que tem aí cerca de 7 anos aberto, talvez é o inquérito mais longevo da história do país, bem apelidado de inquérito do fim do mundo, por ali eu achei que fosse ocorrer a censura, né, ou a tentativa de controlar a opinião pública e favorecer na mão grande a candidatura do PT, que joga junto com o sistema do Moraes. Só que aí o Moraes inovou e está ligando o F e está indo frontalmente contra o TSE. E se realmente nós imaginarmos que o STF possa impugnar a chapa do Flávio Bolsonaro, o Brasil não vai estar saindo na fotografia para o mundo inteiro, para a comunidade internacional, igual a Venezuela. Vai estar saindo pior do que a Venezuela. Por que pior? Porque na Venezuela, o Maduro ainda tentou dar uma maquiagem de democracia e anunciou o resultado eleitoral dizendo que ele ganhou com 51% dos votos, contra 49% do Edmundo Gonzalez e da Maria Corina Machado. No Brasil, isso daí não seria possível porque o TSE já está em conflito com o STF. Não seria o TSE a dizer quem é o ganhador das eleições, mas sim o STF. E aí o Brasil, muitíssimo provavelmente, teria a sua eleição pela primeira vez na história não sendo reconhecido pela comunidade internacional. Porque se os Estados Unidos, que é referência de liberdade e democracia, não reconhecer, vários outros países na esteira também farão a mesma coisa. Notoriamente, os nossos vizinhos. Porque estão com presidentes e governos de direita? Não necessariamente. Mas por entender que esse artifício amanhã pode bater a porta deles. Então, na ideia de evitar que esse vírus antidemocrático do Brasil se espalhe pela região, eles vão se unir para tentar aumentar o sistema imunológico contra esse vírus, contra essa bactéria. E aí vale lembrar, a Venezuela, em que pese ter o seu TSE, lá se chama CNE, Conselho Nacional Eleitoral. Mas a Venezuela, que em pese teve o seu TSE declarando o Maduro eleito com 21%, com 51% dos votos, o que aconteceu no final? Aconteceu tudo o que vocês viram. Eu espero que o Brasil não se aventure por esse processo de degradação das instituições democráticas. E nesse último suspiro que nós temos, numa eleição, onde deveria concorrer o Jair Bolsonaro, mas ele está preso, lembrou até a Nicarágua, né? Que o presidente lá prendeu 7 opositores antes de concorrer à eleição, né? O queridíssimo Daniel Ortega, que agora falou que o país não vai ter eleição, né? Muito democrático, amigo do Lula, tá? Assim, ó. Eu tive que deletar os posts em 2022 relacionando Ortega ao Lula, mas vocês sabem qual é a realidade. Amiguinhos do Foro de São Paulo. Eu espero que o Brasil não vá por esse caminho, porque é um caminho doloroso, vai exigir sacrifício, mas se o Moraes quiser colocar a sociedade brasileira de joelhos e a elite brasileira, seja ela a elite jurídica, a elite econômica, a elite política, né, preferirem não lutar
tentar varrer isso para baixo do tapete achando que vão solucionar, quando na verdade vão estar ajudando a contribuir para ter um monstro ainda maior sendo criado. Mas se for por esse caminho, aí, meus amigos, podem esperar que vai aumentar a censura, vai aumentar o número de exilados e a gente vai cair aí numa situação em que vai ser complicado da gente sair. Mas já fica aqui o aviso, hoje é dia 30 de julho de 2026. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo cafezinho aí.